Meus queridos irmãos e irmãs, é bom poder estar de volta, né? Depois de uma semana aí de Covid. Peguei Covid depois que a Covid acabou, né? Mas foi tranquilo, não teve nenhuma dificuldade. Nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 12. Vamos abrir lá no Evangelho de Lucas capítulo 12. Do versículo 13 ao 21. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, do versículo 13 ao 21. Achamos? A palavra do Senhor nesse texto nos diz o seguinte: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Feche seus olhos. Mesmo assentado, nós vamos estar orando. Espírito Santo, Pai querido, nós queremos colocar na Tua presença a vida de cada homem e mulher que está neste santuário. A Tua palavra nos diz, Espírito Santo, que é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nesta noite nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa promover um convencimento e uma transformação no nosso coração e na nossa mente. Que nesta noite, ó Deus, os céus se abram sobre nós, de maneira que nós possamos, ó Deus, ser tocados e transformados pela Tua presença e visitação. No nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do maligno, que tenta, ó Deus, impedir a compreensão desta palavra, e mesmo de que essa palavra frutifique em nossa vida. Nós repreendemos essa ação do maligno em nome de Jesus. Nós oramos abençoando a congregação do Senhor, e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nessa noite o tema da minha palavra é cuidado com a avareza. Cuidado com a avareza. Cuidado com a forma como você lida ou leva a sua vida no dia a dia. Esse texto que nós acabamos de ler nos diz que Jesus estava pregando a palavra de Deus, quando de repente ele foi interrompido, diz aqui o texto bíblico, por um homem que aos gritos interrompeu a sua pregação, pedindo a Jesus que de alguma forma ele resolvesse um problema familiar que esse homem tinha. Ele estava tendo um problema de partilha, ele estava tendo um problema de herança lá na sua casa, e ele e o seu irmão parece que não estavam se entendendo bem sobre este assunto, e ele interrompe a pregação de Jesus aos gritos: Mestre, ordena que meu irmão reparta comigo os bens da família. Parece que o irmão e ele não estavam
em acordo, e parece que havia uma desavença muito séria entre os dois sobre bens e dinheiro, sobre como conduzir as coisas. E aí a Bíblia diz que Jesus, ao ouvir aquilo, Jesus se recusa a ser juiz dessa causa. Jesus não aceita ser o partidor, aquele que vai intervir para ver quem vai ficar com o quê no meio daquela situação toda. Mas aí, quando Jesus recusa fazer isso, a Bíblia nos diz que Jesus vem e ele então põe o seu dedo na ferida e aponta as razões pelas quais existem muitos conflitos entre as pessoas. A causa para que aconteça muito em desentendimento na vida das pessoas é uma causa financeira, é a razão de muitas pessoas terem um coração extremamente egoísta e avarento. O problema de muitos atritos entre as pessoas é porque muita gente não está sabendo conduzir a sua vida de maneira adequada. O avarento, aquela pessoa que não sabe conduzir a vida de maneira apropriada, é uma pessoa que não consegue ser generosa. Repara para você ver, toda pessoa avarenta, apegada às coisas dessa vida, apegada ao dinheiro, apegada aos bens, que não consegue lidar bem com o seu dia a dia, essa pessoa, ela é sempre muito miserável, ela não consegue ser uma pessoa generosa. Quem tem apego ao dinheiro, aos bens e às riquezas, não consegue nunca ser generoso. E para falar sobre isso, a Bíblia diz nesse texto que Jesus então conta uma parábola. E a parábola que Jesus conta era alguma coisa que todo mundo entendia. Ele diz que havia um cidadão, um fazendeiro, um homem do agronegócio, uma pessoa que havia feito um grande investimento nas suas propriedades, semeou muito, e esse camarada viu que ele teria um resultado extraordinário. Se fosse aqui na nossa região, talvez ele fosse um plantador de café, e ele olhou para a lavoura dele e falou: nossa, esse ano a minha lavoura vai arrebentar de produzir, então os meus celeiros aqui não vai dar conta, a minha tulha não vai caber, eu já sei, eu vou derrubar tudo isso, e vou fazer tulhas maiores, e vou ter onde guardar todo o meu café, toda a minha colheita. A colheita do cara foi excepcional. E aqui Jesus mostra como é que um homem que recebe uma bênção pode fazer dessa bênção uma maldição para a sua própria vida. Você sabia disso? Há muita gente que recebe bênção, mas não sabe desfrutar da bênção, recebe uma bênção da parte de Deus e não sabe conviver com essa bênção e torna essa bênção numa maldição para a sua vida. Foi o caso desse homem. Ele recebeu uma colheita excepcional, uma bênção extraordinária da parte de Deus, um recurso extraordinário, e esse recurso, em vez de ser bênção, se tornou um grande problema para a existência desse camarada. O seu campo produziu de maneira extraordinária. A Bíblia diz que a colheita desse camarada foi colossal. Seus armazéns foram reconstruídos e ampliados para poder continuar a receber aquela safra extraordinária e generosa que ele havia recebido. Mas esse homem, diz o texto bíblico, diz a parábola que Jesus conta, esse homem não foi capaz de, naquele momento de tanta vitória, agradecer a Deus pela colheita. Esse homem, no momento em que ele recebia uma bênção tão extraordinária, que era a prosperidade, ele não foi capaz de demonstrar nenhuma generosidade com Deus em relação à sua fartura. Ele só pensou em si mesmo, ele entendia que o mundo girava em torno dele e dos seus interesses. Os bens que ele havia adquirido e que ele conquistou agora eram apenas para o seu prazer, e ele não pensou em momento nenhum em agradecer a Deus e nem mesmo investir no reino de Deus. Em momento nenhum, diz aqui esse texto, esse homem mencionou em fazer algum investimento no reino de Deus. Ele não pensou em ser uma pessoa generosa com aquele que o estava abençoando. A Bíblia diz que tudo o que ele ganhou, tudo o que ele juntou, tudo o que ele conquistou, ele fez isso apenas para o seu próprio prazer e deleite, para apenas atender os seus interesses pessoais. Ele conseguiu transformar, diz a Bíblia, a bênção da provisão de Deus que o Senhor lhe havia dado em uma maldição em vez de uma bênção. Eu tenho a impressão de que muita gente
tem a mesma dificuldade desse homem. Parece que à medida que algumas pessoas vão prosperando, vão avançando na vida, em vez de elas aprenderem a ser generosas e reconhecer a fonte da bênção e da provisão para a vida delas, que é Deus, elas viram as costas para o Senhor, se tornam miseráveis, não investem em Deus, não investem no reino de Deus e nem nas coisas do Senhor. Jesus disse que esse homem, esse fazendeiro, ele não conseguiu ser generoso com Deus diante da conquista que ele havia alcançado. Ele não conseguiu ser generoso diante da melhora da vida que ele teve, não conseguiu ser generoso diante do sucesso e do crescimento que ele havia alcançado. E aqui nesse texto, Jesus diz que esse homem não entendeu algumas coisas essenciais. Preste atenção. E o que foi que esse homem não entendeu o que era essencial e que Jesus diz aqui? Quais são aquelas coisas que são essenciais, que você e eu precisamos entender quando nós estamos diante da revelação da palavra de Deus? Veja o que Jesus diz. Jesus diz que havia algumas coisas essenciais que esse cidadão não entendeu. E o que foi que ele não entendeu? Ele não entendeu algumas coisas que muitas pessoas ainda hoje não entendem. Veja, em primeiro lugar, ele não pensou sobre a brevidade da vida e que a morte é inevitável. A primeira coisa que você tem que entender, que eu preciso entender, é que a vida é breve e a morte é algo inevitável. Veja o verso 19, o que Jesus diz. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Veja o que Jesus está dizendo. Esse homem, ele pensou que o seu futuro estava nas suas mãos e que ele era o capitão da sua própria alma. Jesus diz que esse homem acreditava que ele tinha de fato algum tipo de ingerência em relação ao seu futuro, mas Jesus diz aí no verso 20, que naquela mesma noite, naquela noite em que aquele homem estaria celebrando aquela colheita extraordinária, naquela noite em que ele estaria celebrando aqueles recursos fantásticos, no dia da inauguração dos seus celeiros novos, abarrotados de provisões para longos anos, no dia da inauguração, a sua alma seria requerida e a morte chegaria sem pedir licença para a sua vida. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a vida é breve e a morte é inevitável. Portanto, tudo aquilo que Deus coloca na sua vida, nas suas mãos, aproveite para você investir no reino de Deus e desfrutar um pouco. Em segundo lugar, esse homem, disse Jesus, ele só pensou no sustento do seu corpo e não fez nenhuma provisão para a sua alma. Outro erro que ele cometeu, ele pensou apenas no sustento material e físico e se descuidou completamente da sua alma. Sabe o que é isso, irmãos? É o que tem acontecido hoje na nossa sociedade, é o que tem acontecido dentro da própria igreja de Cristo. Muita gente preocupada com o corpo e esquecendo da sua alma. O que tem de gente correndo atrás de uma forma física extraordinária? Nada contra a academia. Você pode ter o Kaique aí, que é personal trainer, vai ficar bem, vai ser bom, sua saúde vai melhorar. Mas tem gente correndo atrás da saúde, correndo atrás de conquistas econômicas e financeiras e se descuidando da sua alma. Veja o que Jesus diz no verso 19. Jesus diz que esse homem, depois de ter sucesso financeiro, depois de ser abençoado por Deus nas suas rendas, ele diz assim, verso 19, descansa, come, bebe e regala-te. Esse homem não entendeu que as coisas materiais não atendem às necessidades da nossa alma, da minha e da sua alma. Esse homem, diz a Bíblia, ele fez provisão apenas para esta vida e ele não preparou-se para a vida eterna. Esse homem fez conquistas extraordinárias neste mundo, mas ele era pobre com o reino de Deus. Esse homem fez conquistas brilhantes aos olhos da sociedade, mas ele era miserável aos olhos de Deus. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha uma alma plena. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha riqueza com Deus. Por isso Jesus o chamou de louco.
Tem muito doido na rua, você sabia? Tem muita gente louca. E Jesus chama de louco, não é o perturbado mental, não. Jesus chama de louco toda aquela pessoa que investe as suas energias, o seu tempo em conquistas nessa vida e se descuidam do seu relacionamento com Deus. Esse homem não entendeu algo essencial. O essencial é ter relacionamento com Cristo. O essencial para mim e para você é ter relacionamento com Deus. Você pode ter as mãos cheias de dinheiro, mas se a sua alma não estiver rica com Deus, quando chegar o momento da nossa partida, de que adiantará tudo isso? Quando eu falo de riqueza, sempre me vem à memória o dono e o fundador da Apple. Vocês se lembram? Qual o nome dele? Hein? Alguém se lembra do nome do fundador do iPhone? Steve Jobs. Quando ele morreu, com 56 anos, ele tinha 40 bilhões de reais. Era o que valia as suas empresas. Mas ele não tinha saúde. E ele morreu aos 56 anos, com o cofre cheio e com a alma vazia, sem conhecer a Deus. Que loucura, que loucura. Em terceiro lugar, Jesus disse que esse homem não pensou na possibilidade de ser generoso. Ele guardou tudo que havia conquistado para si. Jesus disse que isso é outra tragédia. Quando a gente esquece de ser generoso, porque a nossa maior referência de generosidade é o próprio Cristo. Quando a Bíblia diz lá em João que Ele nos amou, e de tal maneira Jesus nos amou, de tal maneira Deus amou a você e a mim, que Ele nos deu generosamente o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus sempre foi a pessoa mais generosa que você e eu conhecemos. Mas esse homem, ele não aprendeu isso, ele guardou tudo que ele havia ganho para si. No verso 18, veja o que Jesus diz. Quando ele ganha muito recurso, quando esse homem tem muito sucesso, no verso 18, ele diz assim: farei isto, destruirei os meus celeiros, preste atenção, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. A princípio, irmãos, esse homem não fez nada de errado, a princípio esse homem não fez nada de mal. Diante de todo mundo, ele se apresenta aqui como um cidadão sábio, trabalhador, eficiente, bem-sucedido na sua administração, mas para Deus ele não deixa de ser um tolo, para Deus ele não deixa de ser um louco. Em nenhum momento passou pelo coração desse homem, quando ele conquistava, quando ele crescia, quando o sucesso chegava até a sua vida, em nenhum momento passou pelo coração desse homem em ser generoso para com Deus que o favorecia e nem para com o seu próximo. O verso 18 nos diz que em todo o tempo ele estava pensando somente em si mesmo. É por isso que a toda hora você vê ele dizendo assim: meus celeiros, meus produtos, meus bens, minha alma. Ele era um homem egoísta, tudo era para ele e nada ele sabia compartilhar. Ele não entendeu um elemento essencial da vida. Diz Jesus aqui que nós precisamos aprender a ser generosos e não podemos guardar tudo para nós. Você está pensando que isso não tem nada a ver com você, né? Isso aqui não é mensagem não, ainda vou chegar onde eu quero, isso é só a introdução. Você está achando que é só esse homem que faz isso? Você está pensando que é só esse cidadão que faz isso? Que diante de tantas coisas boas que recebe não consegue ser generoso? Pois é, deixa eu pensar nos dizimistas da minha igreja.
Deus provê para você, Deus envia recursos para as suas mãos, Deus te dá saúde, Deus te favorece, Deus te abençoa. E o que tem de gente que é capaz de entrar na casa de Deus e ser mentiroso diante de Cristo e do Espírito Santo, que se nós estivéssemos na igreja de Atos dos Apóstolos, eu faria sepultamento em todo culto quando o povo viesse entregar oferta no altar, sairia morto como saiu Ananias e Safira. Vai lá na sua Bíblia e abre lá em Atos. Diz a Bíblia que quando Pedro estava lá na beirada do altar, enquanto o povo dizimava, Ananias e Safira chegou com um dízimo, uma oferta mentirosa, e aí quando eles jogaram aquele dinheiro lá no gasofilácio, o Espírito Santo falou com Pedro assim: pergunta para o Ananias se isso aí é o dízimo realmente da propriedade que ele vendeu. Aí Pedro virou para ele assim: Ananias, isso aí é dízimo? É sim, meu apóstolo, isso é dízimo. Ele falou assim: porque mentistes ao Espírito Santo, eis aí os homens que levarão você para a cova. Ele tombou morto no altar. Você está achando que tem... O que tem de gente hoje, irmãos, que nunca aprendeu a ser generoso com Deus, está dentro da igreja. Tudo que tem é dele, tudo que ganha é dele, dá dízimo mentiroso. Não consegue lidar com as bênçãos que Deus lhe dá, não consegue lidar com os favores que Deus concede a eles. Não é só esse homem não, que não entende o que é essencial. Muitos de nós não entendemos o que é essencial. Em quarto lugar, veja, esse homem não pensou em quão passageiro são as posses terrenas. Jesus disse que a quarta coisa essencial que esse camarada não entende é que todos os bens e posses dessa vida que você e eu temos, ou conquistamos, ou adquirimos, são passageiros e breves, e você e eu precisamos ter cuidado com isso. No verso 19, ele diz assim: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha o que esse homem diz. Quando esse homem conquista tudo o que ele conquistou, depois de construir todos os seus celeiros novos, depois de ter uma colheita fantástica, depois dele estar com tudo pleno, ele se assenta na varanda da sua casa, e eu até imagino a cena, assenta ali, olha para tudo aquilo e fala para si mesmo, né? Agora eu tenho muitos bens, posso desfrutar muitos anos, não depende de mais nada, estou bem, tenho recursos para muitos anos. Mas ele não entendeu uma coisa, que nessa vida as posses terrenas são passageiras. Nós não trouxemos nada nesse mundo quando nós nascemos, e nós não vamos levar nada quando nós partimos. Nós viemos nu neste mundo e voltaremos nu também. Não tínhamos nada e não teremos nada quando nós partirmos dessa vida. Nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos. Lidamos com coisas que não são nossas e das quais vamos prestar contas um dia a Deus. Você já ouviu essa expressão? Eu também. As pessoas costumam dizer assim: não há caminhão de mudança em enterro. E não existe gaveta em caixões. Porque quando nós partimos dessa vida, nós não levamos nenhum tipo de bem material. Esse homem não entendeu que os bens materiais são transitórios, que você e eu podemos desfrutar sim de coisas boas, mas que nós precisamos ter um coração cheio de temor de Deus, que enquanto eu trabalho, enquanto eu conquisto, enquanto eu adquiro, enquanto eu construo, eu preciso ter juízo e temor de Deus, para que eu não seja louco. Eu não posso descuidar de buscar a relação com Cristo, eu não posso descuidar de buscar uma vida de comunhão com Deus, com intensidade, porque prédio, casa, dinheiro, tudo vai ficar. E no dia em que eu me encontrar com Cristo, a única coisa que eu vou levar, de fato, é o meu relacionamento com Ele. E se você é pobre nessa vida em relacionamento com Deus, esqueça o céu.
O céu é para pessoas que têm relacionamento com Deus. Se você não quer ter relacionamento com Deus hoje, seria uma tremenda injustiça Deus te colocar no céu, porque lá é um tempo de relacionamento pleno com Ele. Então, se você quer de fato um dia entrar na vida eterna, aprenda a valorizar o seu relacionamento com Cristo hoje. A gente lê esse texto e acha que isso é só para os outros. Não, é para você mesmo, está aqui. Em quinto lugar, esse homem não pensou sobre a loucura que é viver apenas para esta vida e não se preparar para o encontro com Cristo. Essa foi a quinta coisa essencial que esse homem não entendeu. É uma loucura você apenas se preparar para viver esta vida e não se preparar para o encontro com Deus da eternidade. Isso é a maior loucura. O verso 20 e 21, veja o que diz o texto bíblico. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Meus amados, preste atenção. A nossa vida, ela é breve. Os bens materiais não são permanentes. E a morte, por mais que nós não gostemos dela, ela é certa. Viver aqui sem pensar na eternidade, Jesus diz, é uma loucura. Colocar a sua confiança nas coisas materiais, Jesus diz, isso é uma consumada tolice. Não se preparar para a morte, Jesus diz aqui, isso é uma insensatez da sua e da minha parte. Não está pronto para encontrar-se com Deus, Jesus diz, é a maior de todas as loucuras que eu ou você possamos cometer na vida. Esse homem que foi tão prudente em proteger o seu patrimônio para desfrutar dele por longos anos na sua vida, ele é confrontado agora por uma voz que vem dos céus, dizendo para ele o seguinte: louco, esta noite quando você está celebrando conquista, esta noite quando você está fazendo uma maior festa porque você conquistou coisas plenas, eu pedirei a tua alma, você vai morrer, nesta noite você será recolhido, e o que você tem, para quem vai ser? 5 coisas essenciais que esse homem não entendeu, e Jesus chamou esse homem de louco. Agora vamos à mensagem. Agora eu cheguei onde eu quero. Por que Jesus chamou esse homem de louco? Ele não entendeu 5 coisas, mas Jesus o chamou de louco por algumas razões. Essas são as lições que eu quero que você guarde. A primeira é que Jesus diz que as pessoas que põem a sua confiança nas coisas materiais, pensando que nelas terá segurança, são loucas. É por isso que Jesus chamou esse homem de louco. Todas aquelas pessoas que põem a sua segurança em alguma coisa terrena e material, é louca. No verso 21 diz aí o texto: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Preste atenção, querido. Abra bem o seu coração e seu entendimento diante dessa revelação. O dinheiro pode nos dar conforto por um tempo, mas o dinheiro não pode nos dar paz permanentemente. O dinheiro, ele pode nos dar alimento farto para o nosso corpo, mas ele não pode nos dar descanso para a nossa alma. O dinheiro, ele pode dar alguma coisa de proteção terrena para você e para mim, mas ele não pode te dar escape da morte. O dinheiro, ele pode nos dar aí prazeres na terra, mas ele não te dará a vida eterna, segurança eterna, relacionamento com Cristo. Não seja louco. Então você precisa desenvolver um relacionamento com Jesus. Não fique correndo atrás de muitas coisas, corra para os pés de Cristo. Quem é o louco? O louco não é um perturbado mental para Jesus. O louco é aquele homem, aquela mulher que só pensa nesta vida e não desenvolve um relacionamento com Cristo. A segunda coisa que Jesus diz é que a pessoa que pensa que é o capitão da sua alma é louco. Essa é a segunda coisa.
Quem pensa que pode governar a sua alma é louco, perturbado de tudo. O verso 20 diz aí, veja o que diz a Bíblia. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Preste atenção, a pessoa, por mais rica que seja, ela não determina os dias da sua vida e nem tem controle sobre a hora da sua morte. Este homem era riquíssimo, mas ele não podia determinar os anos de vida que ele teria. Este homem estava tendo um sucesso fantástico. Eu diria que ele estava no melhor momento da sua vida. Mas ele não sabia que naquela noite ele seria visitado pela morte. Ele não sabia que naquela noite ele teria que prestar contas ao justo juiz do universo. Esse homem estava vivendo o melhor tempo da sua vida, mas ele não percebeu que a sua alma estava sendo contaminada pelos valores terrenos dessa existência. O homem, por mais próspero que seja, ele não tem nas mãos o destino da sua alma, ele não tem nas mãos o destino da sua vida. Na hora da morte, a sua alma será requerida e o nosso espírito volta para Deus, e nesse momento você e eu teremos de prestar contas ao justo juiz, que é Deus. Jesus chamou esse homem de louco. Por quê? Porque ele pensou que podia governar os anos da sua vida. Eu tenho certeza que nenhum de nós pensa em morrer hoje. Nem você, nem eu. Eu tenho certeza que se a gente perguntasse aqui qual é a sua expectativa de vida, você iria empurrar o negócio o máximo que você pudesse. Mas a verdade é que nem você e nem eu temos o controle dos nossos dias de vida. Por isso, é importante nós termos um relacionamento sério com Jesus Cristo, porque o dia de amanhã não é nosso, ele pertence a Deus. Terceiro, veja, o homem que pensa que é dono dos seus bens, dos bens que ele acumula, Jesus diz, ele é louco. Por que esse homem foi chamado de louco? Ele foi chamado de louco porque ele pensa que é dono dos bens que ele juntou na vida. O verso 20 diz aí, mas Deus lhe disse, louco, e o que tens preparado, para quem será? Esse homem plantou, diz a Bíblia que esse homem colheu, esse homem derrubou, esse homem construiu, esse homem armazenou, esse homem era um grande empreendedor, esse homem tinha sucesso naquilo que ele fazia, esse camarada expandia o seu universo comercial, esse camarada era brilhante na administração dos bens desta vida, as suas empresas iam bem, o seu negócio no campo ia bem, o seu negócio de silos ia bem, e ele falou à sua alma, depois que ele teve grande sucesso, ele disse assim, agora eu posso ficar de boa. Mas de tudo o que ele ajuntou, a Bíblia diz que ele não desfrutou de nada, porque na hora que ele estava no melhor momento da vida dele, tudo que ele havia conquistado, tudo que ele havia adquirido, tudo foi passado para a mão de outras pessoas, porque ele foi requerido, ele foi recolhido por Deus, ele morre naquela noite e todos os bens que ele tem passa para outras mãos. Jesus chamou esse homem de louco, porque ele pensou que era dono daquilo que ele possuía. Eu tenho um sentimento que às vezes eu converso com Deus sobre ele. Assim como você, a gente sempre tem gente em condições menos favoráveis do que a gente. Você já reparou? Às vezes você está numa condição e você olha para ela, você diz assim, eu tenho alguma coisa. Mas sempre tem gente em condição menos favorável que você. Eu tenho algumas condições, mas é impressionante o sentimento que eu tenho no meu peito, que eu carrego comigo há muitos anos. Pensa num homem que tem alguma coisa,
Mas de verdade, irmãos, eu sinto que não tenho nada. Eu sinto que não tenho nada. Eu sinto que sou o menor dos menores, não por causa do meu sentimento, mas porque quando eu olho para as coisas que ao longo dos anos Deus me permitiu adquirir, eu olho para um terreno que eu tenho, vai ficar. Eu olho para a propriedade que eu recebi de herança, uma fazenda, vai ficar. Eu olho para o apartamento que eu recebi de herança da minha mãe, vai ficar. Eu olho para aquele lote que eu consegui comprar, vai ficar. Eu olho para aquele recurso que a gente economiza, sabe, com tanto suor, você e eu, sabe aquele recurso? Vai ficar. Nós não temos nada. O que nós temos, e vale mais do que propriedades, é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Porque quando passar os céus e a terra, isso nunca vai passar. Nunca. Em quarto lugar, o homem que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, Jesus o chama de louco. Esse camarada que avançou, que prosperou, que adquiriu, que conquistou, que tinha recursos do ponto de vista humano e material, mas aos olhos de Deus ele é chamado de louco. O verso 21 diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Mas o que significa ser rico para com Deus, irmãos? O que significa ser rico diante de Cristo? Significa reconhecer com gratidão que tudo o que nós temos vem do Senhor, é nos esforçarmos para usar o que Ele nos dá para o bem dos outros e para a glória de Deus e o avanço do seu reino. Ser rico para com Deus, querido, é você deixar de confiar na provisão que você tem, dos bens que você possui, dos recursos que você adquiriu, e você confiar plenamente em Jesus, sabendo que um dia todos esses bens ficarão, mas que quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, essa fé nos garante vida eterna na presença de Deus. É depositar a sua fé em Deus e não nas bênçãos de Deus. Quando nós podemos afirmar que nós somos uma pessoa cujo coração está aos pés de Jesus, então nós somos ricos com Deus. Um dia desse eu estava falando com uma pessoa no telefone. Até hoje esse negócio me impactou. Eu estava falando com um grande, mas quando eu digo grande, é grande mesmo. Você fala assim, Deus é que é grande, Deus é grande. Mas eu estava falando com um grande pregador e pastor deste país, um dia desse no telefone. E quando eu estava falando com ele, eu disse assim, pastor, eu gostaria muito de poder trazer o senhor aqui na Igreja Metodista em Manhuaçu para pregar para a gente. Ele é muito famoso no Brasil. Mas assim, pastor, nós não temos assim muitos recursos para dar aquela oferta que realmente eu gostaria de dar. Você convida um pregador de fora, ele tem gasolina, ele para no caminho para poder tomar um lanche ou almoçar, dependendo da distância. Chega aqui, tem hotel, tem a janta, tem o almoço. Isso não fica barato. E ainda você dá uma oferta para ele. E no telefone eu falei isso para ele. Sabe o que ele me disse? Ele falou assim, pastor, não se preocupa não, eu já estou rico. Irmãos, do outro lado do telefone, ainda que eu fosse rico, eu nunca teria dito um negócio desse. Eu conheço, sei que ele está muito rico. Eu não teria, nunca, dito isso. Porque a maior loucura que alguém pode fazer na vida é depositar a sua confiança nos bens que possui. A maior herança que nós recebemos. E havia uma pessoa que sempre me colocou nos eixos. O homem que me criou, o meu avô. E todas as vezes que eu visitava o meu avô, já contei isso aqui, mas eu quero relembrar você. Todas as vezes que eu visitava meu avô, foi aquele homem que me criou, um homem nascido em 1911, viveu 93 anos e meio.
Deus o abençoou, conquistou propriedades, fazendas e dinheiro, muito. E quando eu me assentava com ele lá na varanda da nossa casa, ele me dizia assim: meu filho, a maior herança que eu vou deixar para vocês não são as fazendas, as propriedades que vocês vão receber das minhas mãos. A maior herança que eu vou deixar para vocês é a fé em Jesus Cristo. Porque tudo isso passa, tudo isso termina, tudo isso fica aqui, mas a fé em Cristo vai além dos dias, vai além dos anos. A fé em Cristo é algo que jamais poderá ser roubada, é algo que ninguém pode tirar de nós. Essa é a nossa maior herança. Preste atenção, queridos. A Bíblia diz que este homem é chamado de louco. Por quê? Porque a sua confiança estava nesse tesouro da vida, mas quando nós colocamos a vida em Cristo, o tesouro que recebemos é incorruptível. Esse banco da fé nunca vai falir, a sua herança na fé em Cristo nunca vai desbotar. Os homens não podem impedir que você e eu venhamos a desfrutar da nossa fé em Cristo, ainda que nos matem, ainda que nos roubem, ainda que levem essa nação à falência. A nossa fé em Cristo é incorruptível. A morte não pode arrebatá-la da minha mão e nem da sua. E o melhor de tudo, o que nós possuímos, a nossa fé em Cristo, ela transcende os anos e os tempos. Em Hebreus a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer ser um homem e você quer ser uma mulher que anda na presença de Deus. Você quer ser alguém aprovado em Cristo, então você precisa colocar toda a sua confiança em Cristo Jesus, e não nas conquistas que você faz nessa vida. Esse homem foi chamado de louco por Jesus, porque ele não entendeu que os maiores valores que nós possuímos é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Nada está acima disso, nem esposa, nem filho, nem bens, nem patrimônio, nem coisa alguma. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Como é que você está levando a sua vida? Como você está levando a sua vida? Tem muita gente que está levando a vida como esse homem que Jesus chamou de louco. Não entende aquelas coisas que são realmente essenciais. Não entende aquelas coisas que realmente são importantes no nosso relacionamento com Deus. Olha, você pode ter o maior sucesso aos olhos dessa sociedade na qual nós estamos vivendo. Todo mundo pode estar te aplaudindo. Os empresários com os quais você convive, os amigos que você tem, as pessoas que te conhecem, podem estar levantando a sua bola, bem alto. Mas nada disso tem o poder de colocar você no céu e na vida eterna. O que de fato nos abre a porta dos céus é quando nós nos quebrantamos diante de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, nos abandonamos e depositamos a nossa confiança unicamente em Jesus Cristo. Quando você e eu aprendemos a desfrutar dessa oportunidade, isso aqui, a convivência dos santos. Você sabe por que tem tanta gente com dificuldade de participar de culto? De celebração? Pode ser você que é crente que está aqui. Você já reparou lá no Salmo? Quando ele diz assim: os pecadores não permanecerão aonde? Na congregação dos justos.
As pessoas que têm dificuldade de estar nos cultos são pessoas que estão com problema com Deus, porque pecadores que não se arrependem, que não abandonam a transgressão, que não se quebranta diante de Deus, não consegue ficar nessa congregação, nem nessa e nem em nenhuma outra. Por quê? Porque aquilo que atrai essa pessoa não são esses momentos aonde nós pensamos na vida eterna, aonde nós sacudimos a nossa interioridade para refletir aonde é que nós estamos nessa caminhada. Essas pessoas não gostam disso. Isso incomoda, isso aborrece, isso cansa. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você lá em Apocalipse, que aqueles que vão herdar a vida eterna são aqueles que são fiéis até a morte. São esses que não se cansam da palavra de Deus, são aqueles que não se cansam de estar diante de Cristo, porque quando nós estamos diante de Jesus, quando nós expomos o nosso coração diante da palavra de Deus, acontece um milagre. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. A palavra de Cristo aumenta a minha fé, a palavra de Cristo aumenta a sua fé, a palavra de Cristo cura o nosso coração, a palavra de Cristo liberta a nossa vida. E nós precisamos mais dessa palavra do que qualquer outra coisa, porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca.